Olá pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo como é que vocês podem utilizar o VS Code, e aí independe se a sua máquina em casa é Linux ou Windows ou até mesmo a máquina do laboratório, e usando o VS Code você vai poder se conectar na máquina, no servidor que está lá na Sinfo, para poder fazer a próxima atividade. Como eu disse que você poderia fazer no laboratório, no seu próprio computador, os experimentos, quem quiser fazer dessa maneira não tem problema. Mas, como agora eu consegui arrumar a configuração do laboratório, do computador lá da Sinfo, então é viável também utilizar ele. É interessante que você tenha interesse em aprender a fazer o trabalho dessa maneira, porque no futuro próximo talvez você precise utilizar um servidor ou uma máquina remota para fazer alguma coisa. Então já é uma habilidade que você vai desenvolver a mais aqui nessa disciplina. Tá? Então aqui eu tenho no meu computador local da ECT os arquivos que eu escrevi de código na segunda-feira que automatizam os experimentos para a resolução do problema de localização de facilidades. Então esse aqui é o código que eu fiz na aula. O que eu vou fazer aqui agora é usar o VS Code para colocar esses arquivos lá no servidor e fazer os experimentos por lá. Então caso eu quisesse também criar os meus próprios arquivos lá no servidor, isso que eu vou mostrar agora me permite executar essa tarefa de uma maneira bem fácil. Bem, aqui no VS Code, o que é que você vai precisar fazer? Primeiro, se certifique de que você tenha a extensão para conexão remota via SSH, que é o protocolo que a gente usa para esse tipo de comunicação entre duas máquinas. Então a extensão é essa, a primeira que aparece aqui, que é da própria Microsoft. Veja que ela está instalada já nessa máquina. Então aqui na minha página inicial, o que eu posso fazer? Tem esse botão verde, que é para fazer a conexão com outra máquina. Então veja que apareceram aqui algumas opções. O que eu posso fazer seria conectar a um outro host. Então vamos colocar aqui a opção adicionar um novo host. O que ele está pedindo para eu digitar aqui é a string de conexão SSH com os dados dessa máquina que a gente vai tentar se conectar. Então vamos colocar aqui os dados fazendo de conta, por exemplo, que eu sou alguém que está no grupo 8. Então eu criei um usuário para cada grupo. Vamos colocar aqui SSH -P, então o número da porta daquela máquina. Vou colocar o nome do usuário, que nesse caso aqui vai ser grupo 8. Vamos colocar o IP da máquina, 103.224.82. No notebook que eu disponibilizei para vocês tem o endereço IP para caso você esteja fora da UFRN para poder acessar essa máquina. Tá? Esse IP aqui só funciona aqui dentro da rede da UFRN. Vou pressionar Enter, ele está pedindo em qual arquivo de configuração que eu quero gerar essas configurações, então por padrão posso deixar aqui na primeira opção, que é o do meu usuário e as configurações de SSH. Selecionei, ele disse que ele adicionou o host, que é essa máquina, então vamos clicar aqui em conectar. Agora ele vai pedir a senha do usuário grupo 8, então deixa eu colocar aqui a senha. Vou recorrer à minha colinha. Então aqui ele está trabalhando, ele vai instalar uma série de configurações lá na máquina para poder usar o VS Code de maneira remota. Então aqui foi concluído, veja que nessa janela ele está dizendo aqui embaixo que está conectada na máquina 103.224.82. Muito bem, então a partir disso aqui o que eu posso fazer? Eu posso abrir uma pasta que está lá no Data Center. Veja que aqui a pasta do meu grupo, que é o grupo 8, por default já está encaminhada. Então eu posso clicar aqui em OK para poder abrir essa pasta. Mais uma vez ele vai pedir a minha senha. Deixa eu colocar aqui. Com
com a senha correta, veja que ele listou aqui os arquivos que tem nessa pasta. Então esses arquivos foram gerados pelo próprio Linux e o VS Code para viabilizar que esse ambiente todo funcionasse. Então, para garantir que tudo continue funcionando, não mexa em nenhum desses arquivos. O que é que eu posso fazer aqui? Bom, posso criar um arquivo novo para escrever algum código em Python, por exemplo. Posso criar... Aqui, veja que como eu coloquei que vou colocar um arquivo em Python aqui dentro, ele já perguntou se eu quero instalar o suporte para a sintaxe do Python baseado no ambiente de execução que tem lá no servidor. Então você pode colocar assim aqui, ó, instale. Então ele vai fazer isso aqui e aí você vai ter todos os recursos para editar esse código em Python lá no servidor. Deixa eu voltar aqui para a pastinha. Você pode criar aqui, por exemplo, o seu modelo, tá? Então também o seu arquivo em AMPL ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Como nós temos um código pronto, eu vou pegar o código que eu fiz na aula e vou arrastar para lá. Então aqui eu posso soltar nesse painel lateral. Todos os meus arquivos foram enviados lá para o Data Center na pasta do meu usuário e eu posso editar esses arquivos aqui para modificar da maneira que eu quiser. Então lembrando que terça-feira o que eu fiz foi modificar o arquivo facilidades para que a gente pudesse executar ele usando argumentos que vinham do terminal. Por exemplo, passando para esse programa qual era o arquivo que ele devia abrir para tirar os dados e por quanto tempo o resolvedor ia executar. Então veja o que eu posso fazer aqui. Eu posso ir na guia terminal e abrir um novo terminal. Então aqui eu tenho um terminal Linux já funcionando e esse terminal é o da máquina que está lá no Data Center. Todo o comando que eu executar aqui nesse terminal, na verdade, está sendo feito nessa outra máquina, não é na minha máquina local aqui. Então, por exemplo, posso dar o comando ls para visualizar que arquivos eu tenho na pasta atual. Veja que eu estou na pasta que está aparecendo aqui do lado. Bem, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, posso usar o interpretador do Python para executar o arquivo facilidades.py, que é o nosso código. Lembrando que da maneira como ele foi modificado, eu posso passar o nome de um arquivo com dados para ele abrir e por quantos segundos isso aqui vai ser resolvido. Então, se eu apertar Enter, ele vai realizar a execução do meu código tal qual se eu tivesse em qualquer outra máquina. Então a diferença é que aqui, lembrando, eu posso colocar a execução para ser feita em segundo plano e salvar a saída num arquivo de texto. Então aqui eu estou colocando a saída da tela no arquivo saída1.txt e, por exemplo, com esse símbolo eu criaria um processo onde essa tarefa vai ser feita. Ao final, eu tenho aqui um arquivo com o resultado das execuções. Lembrando que eu fiz na aula na terça, então eu criei um arquivo do tipo sh que coloca para execução todos os casos de teste para que eles rodem por 100 segundos. Então, se eu quisesse deixar essa tarefa rodando em background para poder me desconectar do servidor e ir embora aqui do campus, não teria problema. Tá? Eu deveria apenas executar o arquivo experimento.sh, que um após o outro ele vai rodar esses experimentos aqui. Então bastaria dar o comando sh experimento.sh. Tá? Então não vou colocar o comando aqui porque senão demoraria muito para acabar. Então não vou colocar isso para ser executado. Mas caso eu quisesse deixar rodando na máquina, bastaria colocar esse símbolo, apertar Enter e aí geraria um processo onde as coisas ficariam executando. Bom, terminei o meu trabalho para o momento. O que eu posso fazer? Eu posso desconectar dessa máquina remota. Por exemplo, aqui eu fecho a conexão remota. Então aqui ele está dizendo que tem arquivos que tem alterações, vou salvar e pronto, desconectou. Tá? Não estou mais agora usando o servidor remoto e também não estou mais acessando aqueles arquivos. Voltei a trabalhar com o VS Code na minha máquina aqui. O que eu poderia fazer agora? Posso fechar o VS Code, posso inclusive desligar esse computador que eu estou usando aqui, que
a máquina lá na Sinfo continua trabalhando. Posso chegar em qualquer outro momento, em qualquer outra máquina, me conectar remotamente lá e acompanhar o que está acontecendo. Então, até o final da minha restrição de tempo, até o final da capacidade que aquela máquina tem, ela vai tentar resolver o problema pelo tempo que a gente programou.